Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao segundo capítulo do Evangelho segundo Mateus, que é o nosso segundo dia de aula do discipulado, certo? O discipulado quer dizer que vocês estão aprendendo a conhecer a história de Jesus e a Jesus, a seguir, a servir a Ele, segundo o Evangelho de Mateus. Mas está sendo esse discipulado através de mim, assim, Deus está me abençoando para que eu possa ter esse entendimento e transmitir para vocês, certo? Então, vocês vão ter aí o discipulado comigo, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar o segundo capítulo aqui, diz assim. Mas nesse segundo capítulo, ele diz assim, os magos do Oriente, é o subtítulo, e vai ter outros títulos, mas eu só vou deixar apenas esse temático, certo? No vídeo, mas terão outros, e vocês durante o vídeo poderão ver, né, compassadamente. E cada parte dos versículos eu vou dando uma paradinha para explicando a vocês, certo? Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, que vocês lembram que o último vídeo a gente falou do primeiro capítulo da genealogia, né? E enquanto ela não deu à luz um filho, e não a conheceu, né? José não a conheceu ela, enquanto ela não tinha dado à luz o filho que pôs o nome de Jesus, né? E agora nós vamos ver como é que foi, né? Esse nascimento aí. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Uma pausa. Então, aqui temos duas coisas. Na época existia já um rei, né? Era Herodes, né? E Jesus havia nascido em quem? Em Belém da Judéia, certo? Então, esses magos, é chamado os magos do Oriente, que também eram rei, né? Eram considerados como, tem gente que fala os 3 reis magos, né? E eles eram ricos também, né? Mas geralmente a definição de magos são aquelas pessoas que são consideradas também como mestres, né? Mestres. Hoje em dia é MBA, quem faz MBA, né, se torna um mestre, faz mestrado. E os magos, na época do Oriente, né, considerados como mestres, eles sabiam lidar com o quê? Com as coisas naturais, a terra, o ar, a água, o fogo, o vazio, né, que tem gente que chama de mágico, né, mas não é à toa que eles eram chamados de 3 reis magos. E eles, logicamente, né, foram guiados através de quê? Da estrela, né? A estrela. E eles prontamente, já sabendo da profecia bíblica, passado pelos profetas, iriam, logicamente, atrás da estrela até encontrar o menino nascido. Então, vamos lá. Terceiro. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Veja só, gente, como é a coisa. A profecia, ela já é certa. E, primeiro de tudo aqui, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. A pessoa que quer adorar verdadeiramente não se perturba, né? E com ele toda Jerusalém. Ele falou, então, ele serviu aqui de quê? De mentira. O Herodes, o rei, esse rei aqui de Jerusalém, mentiu, né? Para os magos. E, logicamente, que os magos não eram nada bestinha, né? Na linguagem de hoje. O 4. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele ainda queria ter certeza, né? Porque ele tinha os sacerdotes, os escribas, para sempre lhe dizer, né? Eram os estudiosos da época, né? Como a gente fala hoje, para dizer. E com certeza eles responderam. Aí o 5 diz, responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecerá. Podemos ver aqui no versículo 6, Belém, terra de Judá, né? Ela é uma colocação, né, da 12 tribos de Judá. Judá é o 4º filho de Leia, ou alguns chamam por Lia, né? Da onde são os judeus, né? Então, vamos lá. O Herodes também queria secretamente que os magos falassem, mas os magos já tentados nisso daí, né, continuou o caminho. E então, o Herodes tinha falado o quê? Venha para adorar. Só que ele se perturbou. O Herodes mentiu, né? Porque quem quer adorar verdadeiramente foi os 3 mestres, os 3 magos. Eles foram com toda alegria, né?
levando seus presentes, as dádiva, né? Que vocês vão ver já já o que é. E o Herodes não, Herodes se perturbou porque ele era muito egocêntrico, egoísta, só queria ser o rei, ele temia a história, né? E ele era muito mau. E vamos continuar. O 8º. E enviando-os a Belém, disse-lhe, de perguntar diretamente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também o vá e o adore. Tudo falso, mentiroso. O Herodes. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. Vou pegar minha paletinha, continuar aqui. Partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Gente, a estrela é de Deus, o guia. A estrela foi a guia para os 3 reis magos, né? Até onde eles chegaram, Jerusalém, para chegar em Belém de Judá. E assim também, né? Lembra que eu já falei no outro vídeo, nos vídeos anteriores também, que Deus pode falar com as pessoas, conosco, através da palavra, da música de alguém, do profeta, e também através de sonhos, né? Então, aqui no caso, e também ser guiados, Deus usou uma estrela para guiá-los. E também falou com eles avirado em sonhos, os anjos conversando com eles através de sonho. Falou com José, falou com Maria pessoalmente, falou com José em sonho para aceitá-la. Lembra que eu falei isso, né, anteriormente? E agora, eles também foram guiados pela estrela e seriam logo mais avisados em sonho. Vamos lá, vamos continuar. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se, quer dizer, ficaram com grande alegria. Regozijaram-se, eles ficaram animados, alegres, com grande alegria. E entrando na casa, diferente já do Herodes, né? E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Que dádivas são presentes, né? São coisas naturais, doação naturalmente. Eles deram o quê? Ouro, incenso e mirra. Veja como Deus supriu a vida de Maria e José, né? Que não era nada fácil no momento. E sempre supriu tudo, protegendo Jesus e suprindo, né? Tudo para Jesus. Porque, de fato, gente, Jesus não precisava de nada, porque Deus providenciaria tudo para ele. Com certeza, Deus não ia deixar o seu filho, o único amado, que mandou o mundo para morrer, nascer e morrer por nós, ao léu, jamais. Veja que ele levou de longe os 3 magos para que levasse ouro, incenso e mirra, para que por muito tempo, né, ficasse sendo sustentado. Então, desde pequenininho, né, o ministério de Jesus já foi sendo sustentado aí, né, pelo próprio Deus, pelo seu próprio Pai Celestial. E então, aí vocês aprenderam que dádiva é isso, né? São presentes, né? Algo natural bendito, e são presentes coisas naturais. Já aprenderam o que são os magos, né? Já aprenderam de onde fica a colocação da tribo de Judá, tá certo? E o que significava a estrela, né? E como Deus falava também. Então, vamos continuar. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, olha o que eu acabei de explicar para vocês, para não voltarem a Herodes, regressar à sua terra por outro caminho, quer dizer, os magos também foram avisados por sonho, né, para não voltarem a Herodes, porque Herodes estava mentindo, né? Ele não queria nada de adorar, ele queria descobrir para matar, porque ali para ele só ele era o rei, né? E então, assim, eles com certeza não voltaram, regressaram à sua terra por outro caminho, obedeceram. A fuga, quer dizer, isso foi um livramento, na proteção de Cristo, desde bebezinho, que Deus já determinava a proteção do mestre, né? Avisado em sonho por divina revelação, não é isso? A fuga para o Egito, José também foi, vamos continuar vendo. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja a intenção de Herodes qual era, e o anjo já estava avisando a José, né? Avisado em sonho por divina revelação, né, para que ele saísse dali, fosse para o Egito e ficasse lá até que ele mandasse voltar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mais um subtítulo, a matança dos infantes. Aí Herodes, com certeza, ele viu que os magos não voltaram como ele havia ordenado, pedido nada, né? Porque tudo ele queria ordenar, mas só que nesse ponto aí ele não teve sucesso.
Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que haviam em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo em que com precisão inquirira dos magos. Quer dizer, ele queria matar apenas um, né? Ele queria matar Jesus, para que não se tornasse rei. E ele, com raiva, ele descontou nos outros pequenininhos, querendo matar todo mundo, porque se ele estivesse ainda no meio dali, um deles seria ele, na cabeça dele, né? Pensou e mandou matar todos os menininhos de 2 anos para baixo, e que grande lamentação deve ter sido, e dores para essas mães, na verdade. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Eu acredito que ela fez essa colocação sobre Raquel aqui porque Raquel lamentava muito por não ter filhos. Isso doía muito, né? E ela querendo, aquele diz, não querendo ser consolada porque eles já não existem, né? Mas a gente já sabe da história da irmã dela e dela que tiveram filhos, que foram as 12 tribos. Mas aqui a colocação de Jeremias foi uma profecia já falando dessa época, certo? De Jesus. Então a volta para Nazaré. Mas tendo morrido Herodes, né, no tempo que o anjo falou, né, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho novamente, né, em sonho a José no Egito, porque José era avisado através de sonho, né, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, Arquelau era o filho de Herodes, né? E temeu ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação que eu falei, retirou-se para as regiões da Galileia. Então, aqui quer dizer o quê? Que ele ainda ficou temeroso, né? Do filho, querer se vingar por causa do pai, aquela história toda. Mas eu acredito que não foi da noite pro dia isso não, né? Mas mesmo assim ele ficou temeroso por querer, né, proteger o bebê Jesus. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Gente, veja só, que até Jesus, os profetas, eles falavam da vinda de Cristo. Eu quero que vocês aprendam bastante isso, certo? É maravilhoso. Os profetas, houve profeta até Jesus, até a chegada de Jesus, que foi quem? João Batista. João Batista foi o único profeta até Jesus. E após isso, enquanto Jesus estava na terra, só foi somente Jesus, minha gente, entendeu? Depois que Jesus veio. Então, quer dizer que você diz assim, mas Jane, quer dizer que não tem mais profeta? Tem, gente, mas aqui, biblicamente falando, para explicar melhor, os profetas vieram proclamando, vieram anunciando, vieram dizendo que o Messias ia chegar, que Jesus ia vir, que Jesus ia estar aqui. E Jesus, se cumpriu-se isso na vinda de Jesus. E quando Jesus veio à Terra, né, por todo esse trâmite que a gente tem lido do outro vídeo aqui, no nascimento dele, o Espírito Santo fez com que Maria concebesse. Então, o profeta que anunciou o seu único anúncio de mensagem final até a vinda dele em terra foi João Batista, que nós vamos ver isso no próximo vídeo, na próxima aula, certo? Então, mas Jesus delegou isso lá na frente para que os seus discípulos tornassem assim também, né? Como profetas, pastores e etc. Mas isso aí já é outra história que a gente vai ver mais na frente, bem na frente, né? E já falamos isso em outro vídeo também, sem ser do discipulado, em outro vídeo. Se você for aí cutucar o canal, você vai ver muito tema legal. Então, aqui, vamos continuar lá. Ele será chamado Nazareno. Mas aí você diz, mas por que ele será chamado Nazareno? Se ele nasceu na Belém da Judéia. Você já ouviu quando a gente assiste, né? Essas versões que estão falando dos filmes de Jesus, da história de Jesus. E tem um trecho que eles dizem assim, Jesus de Nazaré, né? E uns fariseus, as pessoas diziam assim, aquelas falações da época, diziam assim, coisa boa vem de lá, Deus Nazareno, né? Então, assim, Jesus veio salvar o que se havia perdido. Então, para onde José foi tudo determinado por Deus. Ele foi para ser chamado de Nazaré mesmo, ele será chamado Nazareno. Quando todo mundo pensar que ele não era nada, que não ia ser nada, que não vinha coisa boa de lá, mas ele foi criado parte lá, porque justamente foi para cumprir a palavra dita pelos profetas, né, que Deus mandou. Ele será chamado Nazareno.
Viu? Entenderam aí até agora, né? Vamos continuar. Já está terminando. A pregação de João Batista, né? O que eu acabei de falar. Isso daqui a gente vai ficar para a próxima aula, o próximo capítulo, foi o que eu falei para vocês, porque eu quero que vocês aprendam bastante o seguinte, né? Que nesse capítulo 2, vocês viram, né? Que aprenderam o que são os magos, quem são os magos, a cidade de Judá, com a colocação dela, é o quarto filho de Jacó, né? Tribo de Judá, é uma das 12. Vocês aprenderam, né, que o Herodes, ele não queria nada adorar, ele era um mentiroso, rei mentiroso, e era mal, né, que ele mandou matar os bebezinhos, ele perturbou-se. Ele não se alegrou como os magos, ele perturbou-se, né? É que ao ver a estrela, regocijaram com grande alegria os magos, né? Os três reis magos. Eles não quiseram se alegrar. O Herodes e a tua corte não quiseram se alegrar. Ele ficou assim meio que desconfiado, pensando que vai perder o reinado e mandou matar. Ele se vingou, né? Ele foi falso, foi mentiroso. E nós aprendemos que a estrela que Deus usou a estrela como guiando os magos até chegar no local que Jesus, né? Jesus ia ficar, né? Em Belém de Judá. É avisado em sonho que Deus falava com as pessoas através dos sonhos, né? Para ele, para José. E também os presentes, que são as dávidas, ouro, incenso e mirra, que é a provisão de Deus desde bebê. Jesus, desde bebezinho, já tinha essa provisão dada pelo Senhor Deus, né? E não somente o livramento, mas a proteção, mas também a provisão, né? E vocês aprenderam que o porquê dele ser chamado Jesus de Nazaré, porque José e Maria, eles temeram de ir voltar para lá, né? Eles voltaram para lá, para Israel, né? Temeram voltar para lá, para Israel, para poder continuar deixando o menino em segurança. Porém, foi mais uma das profecias cumpridas que ele foi chamado de Nazareno, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa segunda aula da gente, do discipulado. É como eu disse, vamos fazer curtos. As aulas do discipulado vai ser pequenininha, capítulo por capítulo, alguns maiores do que outros menores, mas para a gente minuciar, para a gente entender bastante. Coloca nos comentários alguma dúvida, se você tiver eu respondo, né? Se você quiser trazer também para acrescentar aí no vídeo, coloca aí no teu comentário, né? Uma outra explicação que congregue, que agregue, né, na nossa explicação, para que os irmãos que vão ler, as pessoas que vão ler, possam entender e ajudar, tá? Será bem-vindo, viu, gente? Então, assim, que vocês possam ficar com esse capítulo 2 sobre os magos e que eu espero que vocês estejam gostando do discipulado, porque é maravilhoso estudar a história de Jesus, aprender, a gente está aprendendo, estamos conhecendo primeiro, estamos aprendendo como foi a vivência de Jesus, vamos conhecê-lo cada vez mais, vamos buscá-lo, vamos aprender a segui-lo, a servi-lo, certo? E isso significa discipulado, tá bom, gente? O Evangelho de Cristo é isso aí, e segundo o apóstolo Mateus, tá bom? Então, até o próximo vídeo do discipulado. Até lá, beijinho.